Olá pessoal, bem-vindo de volta. Deixei rodando já antes de gravar o vídeo para vocês o Tombot Alpha. Tombot Alpha ele é o robô mais conservador que tem dentro da plataforma. Ele é um robô que lucra pequeno nas primeiras entradas e alterna a estratégia na segunda após o primeiro loss, certo? Vamos analisar ele aqui conversando com vocês. Lembrando que todo teste deve ser feito em conta demo, ok? Analise sempre antes o mercado, analise a estratégia de cada robô para ver se ele vai se enquadrar bem com a sua banca, ok? Então vamos lá. Perceba que aqui o Tombot perdeu no dígito 9, ó. O último dígito da primeira estratégia, ele só perde a primeira estratégia no dígito 9. Então ele perdeu aqui, ele alterna a estratégia para inferior a 5. Então esse último dígito aqui, ele só vai ganhar se for inferior a 5, certo? Então ele perdeu o 0,73, foi para a terceira perda seguida, terceira entrada seguida para tentar recuperar. Nessa aqui ele ganhou no dígito 1, pois a segunda estratégia ele ganha no último dígito inferior a 5. Então ele entrou com 1,54, lucrou 1,42, recuperando a perda anterior, certo? Então vamos lá analisar mais para baixo. Aqui teve uma sequência grande de perdas, vou tentar localizar aqui, em que ele chegou em 5 perdas seguidas e ganhou na sexta. Ó, analise aqui. Então ele perdeu a primeira estratégia no dígito 9, certo? O último dígito 9, ele alternou a estratégia para inferior a 5. E aí ele só foi ganhar aqui no inferior a 5, aqui ó, no final 53. E ele já tinha feito uma entrada de 14,29. Então, nessa entrada aqui, ele recuperou as perdas anteriores e deu o seu percentual de lucro. Mas analise, mesmo sendo um robô conservador, ele pode pegar uma sequência alta de perdas, certo? Então, todas essas perdas aqui, vocês precisam analisar antes para poderem definir os parâmetros à hora de acionar o play de cada robô, certo? Então, vamos lá. Vamos analisar mais para baixo. Vamos analisar mais. Então, ó, ele ganha a primeira estratégia no inferior a 9 e caso ele acerte no 9, ele alterna a estratégia para inferior a 5. Ó, ele entrou com 0,35, perdeu aqui no 9 e depois ele ganhou no final 1, tá? E recuperou e lucrou um pouco. No total, já foram 12 dólares de lucro. Vamos ver desde que horas eu acionei ele, ó. 19h40, agora são 20h40, ou seja, tem 1 hora que ele está operando, certo? No modo alto risco e lucrou 12 dólares, tá? Então, ele é um robô que lucra pouco e tem uma probabilidade de menos erros, tá? Então, vou pausar ele aqui para nós podermos analisar as mensagens iniciais de parâmetros que vai ter nele, ok? Então, vou pausar ele aqui. Então vamos lá. Ao apertar aqui antes de qualquer passo, a primeira coisa que vocês irão ter certeza é se a conta aqui está na conta correta. Se você vai operar na conta virtual, você define a conta virtual. Se for na conta real, já você tenha certeza que está na conta real. Primeiro passo é definir a conta. Segundo passo, se a conta estiver correta, você entre no robô. Não faça o robô primeiro e depois alterar a conta, pois ao alterar a conta aqui, o robô desconfigura. Então, o primeiro passo é definir se você vai fazer testes na conta virtual ou se vai operar na conta real, certo? Então, definindo o Tombot Alpha aqui embaixo perceba que aparece, ó, os blocos foram carregados com sucesso. Eu sugiro que clique mais outras 2 vezes para que tenha certeza que nenhum bloco de configuração tenha ficado sem carregar, ok? Então, vamos fechar. Feito isso, você vai clicar em reproduzir o bot aqui nesse play. Todo robô, na frente, a primeira mensagem vem explicando qual é a estratégia. Então, nós vamos operar na volatilidade 10, tem as opções de baixo, médio ou alto risco. Nas 3 opções, a primeira estratégia só lucra no inferior a 9 e em caso de loss, alterna a estratégia para inferior a 5, certo? Este robô já aciona os níveis de martingale após a primeira perda, ok? Aí clica OK aqui, define se vai ser baixo, médio ou alto risco, vou no alto risco. Vou colocar aqui uma expectativa de 20 dólares.
A sequência de perdas não necessariamente precisa seguir o valor recomendado, o número recomendado, tá? Essa sequência de perda você precisa conhecer quais são os valores de cada perda e analisar de acordo com a sua banca quantas você aceita perder, tá? Então eu vou colocar que vamos aceitar uma perda de 6 perdas consecutivas, 0,35 para cada entrada, ok? Feito isso, o robô ele vai fazer uma análise dos dígitos. Como eu estou gravando o vídeo, eu demorei um pouco para definir os parâmetros, o robô ele pausa automático, então nós vamos parar e ligar novamente. Então, nessa definição aqui já tem que ser um pouco mais rápido para ele definir os parâmetros. Então, alto risco, 20 de meta, 6 perdas seguidas, 0,35 para ambas as entradas, tanto a primeira quanto as próximas, ok? O robô vai analisar e só vai entrar aqui no dígito. Aqui, ó, você veja que ele está analisando os dígitos aqui de probabilidades. Esses dígitos não significa que ele vai acertar 100% das entradas. Não se esqueça que esse é um mercado de alto risco e nós estamos operando em mercado de probabilidades, ok? Então, quando tiver esse percentual de acertar o último dígito, a probabilidade de acerto no último dígito 9 for menor, num percentual em que a opção de alto risco aceite, o Tombot Alpha vai fazer a entrada, ok? Então, ele vai analisar os dígitos e só vai entrar quando ele achar uma possibilidade de ganho, ok? Ó, ele já tentou entrar, fez a primeira operação, lucrou a primeira operação e assim ele vai indo na primeira estratégia, que é inferior ao 9, ok? E ele só vai alterar o valor da próxima entrada em caso de perda. Nesse caso aí, ó, ele perdeu no dígito 9, ele alterna a estratégia, ó, perceba aqui embaixo que agora ele está em busca da probabilidade dos dígitos 0 ao 4. Quando tiver a opção possível mais próxima de probabilidade de acerto, ele vai fazer a entrada. Ó, ele está analisando, ele perdeu essa segunda entrada e está analisando a probabilidade de entrar novamente com o valor de martingale para recuperar, ok? Então, a hora daquelas perdas seguidas que você define, você precisa ver certinho, analisar, fazer muitos testes para ver se sua banca comporta o tanto de perdas seguidas que você está definindo, ó. Ele recuperou, pois ele ganhou no último dígito aqui, que é inferior a 5, recuperou as duas perdas anteriores e deu o seu lucro. Feito isso, ele volta para a primeira estratégia, que é inferior a 9, ok? Então, todos os outros robôs vai ter uma mensagem inicial com a primeira, e se houver mais de uma estratégia, ele já está explicando na tela principal, ok? Então, vamos ver a análise dos próximos robôs. Até lá!